Olá pessoal, aqui quem fala é Sidney. Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco da história de Roma. Roma, eu gosto da história, não é minha especialidade é história do Crescente Fértil, história antiga do Crescente Fértil. Mas eu adoro Roma e sempre estudei sua história desde os anos 70, apesar de não ser, como eu falei, não ser minha especialização. Mas sempre gostei, sempre que possível eu gosto da história de Roma. Entender como foi a República, entender como foi o Império, que na verdade o Império era um prolongamento da República. O Império só se tornou hereditário a partir dos Flavianos. Mas, se você for entender Roma, tem que entender o estilo de vida dos romanos. Quem eles eram? O que existia antes? Na realidade, Roma é uma extensão dos povos etruscos que habitavam a Península Itálica. Eram povos que tinham um jeito peculiar de vida, gostavam de uma vida simples, meio burlesca, e habitavam a região da Toscana. Quando vocês olham figuras etruscas nos mausoléus, principalmente as figuras que retratavam os mortos em vida, que eram colocados em cima das urnas funerárias, ou melhor, em sarcófagos, vocês observam que eram povos que tinham a arte como um ponto principal nas pinturas. E a língua etrusca, ela não foi decifrada ainda. Ainda não conhecemos a linguagem etrusca, apesar dos etruscos serem um dos povos que participaram da formação de Roma. Então é uma cultura muito grande, formada por pessoas que tinham a arquitetura como seu ponto principal, e os romanos herdaram o arco como a principal expressão da cultura etrusca. Além disso, deve-se aos etruscos também as grandes fortificações e também o sistema de estradas que foi copiado pelos romanos. Além disso, o sistema de esgoto de Roma é uma invenção etrusca. A Croaxia Máxima, como eles chamavam o esgoto. Então Roma deve muito à arquitetura etrusca e também às artes, principalmente no tocante à religião. Já o outro povo que formou Roma, os sabinos, que moravam na região da Sabina, uma região um pouco mais ao nordeste de Roma, mais precisamente, quase chegando ao centro, quase emparelhando ao centro de Roma, pegando Roma como se fosse o centro da Itália, e eram povos que também ajudaram na formação, o estilo de governo de Roma, e eram povos que tinham na sua formação povos que vieram mais da parte mais central da Itália, os latinos. Então, esses latinos contribuíram com a língua de Roma. Apesar que outro povo também participou, que ficava a sudeste de Roma e ao sul, os gregos. Os gregos entraram, tiveram contato com a região e também contribuíram na forma do romano pensar no exército e principalmente na mitologia romana e na religião, que religião era a mesma coisa para eles, não existia essa diferenciação. Mitos, como por exemplo de Enéas, que era quem conseguiu fugir da guerra de Troia, seria um dos fundadores, um dos pais dos fundadores de Roma, os ancestrais de Rômulo e Rêmulo. Essa lenda romana, que na realidade Roma, ela provavelmente foi criada, se fundou em torno, como uma instituição, em torno do século 7 a.C. Entre o século 7 e o século V, que era a época dos reis. Então essas comunidades, que a princípio eram comunidades agropastoris, se juntaram e se formaram em uma grande cidade, preservando a sua identidade cultural, mesclando-a com de outros povos que estavam na redondeza, e formou-se um grupo de pessoas parecido com os etruscos, na forma de comportar, com um pouco dos sabinos, que também eram povos que participaram, e também dos gregos,
Aí você tem Roma, que na realidade se formou como se fosse uma república, mesmo sendo monarquia, exato. Por quê? Porque os reis eram escolhidos por um grupo de anciões, que é chamado de Senado. O Senado é escolhido das pessoas mais velhas e importantes de Roma, ou daquele grupo. Não podiam participar escravos, nem mesmo o pessoal da plebe, mas aqueles latifundiários participavam do que seria o Senado, as mais importantes. Os patrícios. Você tinha algumas classes sociais em Roma. Você tinha lá no ponto o Senado, você tinha o patrício, que eram os nobres, grandes donos de terra. Você tinha os clientes, que era como se fosse uma classe intermediária, tinha poder político, certo? Você tinha a plebe, que eram pessoas que eram funcionários dessas outras pessoas, eram trabalhadores, que às vezes que viviam com os patrícios, com os clientes. Os clientes é como se fosse uma classe entre a classe baixa e a classe média. Os clientes, os patrícios, seria a classe poderosa de Roma. E por final você tinha os escravos e os servos, que eram pessoas desprovidas de poder político. E muitas vezes, nem mesmo da parte da administração participar, mesmo quando recebiam a liberdade. Ainda formava a plebe. E aí você tinha uma outra instituição que foi ganhando força. O exército, que a princípio qualquer um podia fazer parte dele. E suas armaduras e recursos eram fornecidos para a própria pessoa que entrava no exército. Posteriormente, com a profissionalização e a necessidade de defesa de Roma, de outros povos, e principalmente no século, em torno do século III a.C., quando Roma incorpora a Etrúcia, os etruscos passam a ser parte do Império Romano, o Império Romano torna-se uma coisa maior, somente contra a guerra contra Cartago, que fez com que Roma crescesse, e outras guerras púnicas que houveram. Então o que acontece? Vocês verem, Roma começa a se tornar um organismo gigantesco. Quando invade a África e toma a região do Egito, Roma já é gigantesca. A princípio são convidados pelos asmoreus para participarem, para poder tirar a influência dos Seleucidas de lá, que era o revestício da civilização grega. Só que acontece que eles estavam pedindo auxílio ao diabo. Por quê? Entre aspas. Porque Roma se considerava civilização grega. Eles entraram e acabaram elegendo um rei indumeu e juntaram água com vinho e com óleo. Juntaram Idumeia, Judeia, Galileia, Samária, e criaram uma região chamada Decápolis. E juntaram tudo para se formar uma região única, a Palestina, e colocaram isso tudo na mão de um rei, rei Herodes, o Grande, que depois dividiu seu império em 4. Até que Roma achou melhor eles mesmos tomarem conta, deixar essa administração regional de algumas regiões na mão de determinados povos, dos descendentes de Herodes. E acabaram se firmando sua administração em Jerusalém, juntamente onde estavam um outro povo. E não havia integração entre esses povos da Judéia. O Idumeu não se integrava com o Galileu, que não se integrava com os samaritanos. E os samaritanos nunca foram parte de Israel. Esqueçam essa história da Bíblia, que é mentira. Pelo contrário, eram povos inimigos. Na antiguidade, até o século IX da era cristã, antes da era cristã, ou antes da era comum, aquela região era dominada por uma cidade-estado, a região de Samaria, chamada Siquém. Siquém era o verdadeiro estado de Israel. Lá se tinha um templo dedicado ao deus El. Essa Israel que é retratada na estela de Menepetá, em torno do século XIV, antes da Era Comum.
essa estela é dedicada ao faraó Akenaton. E nela retrata uma guerra que ocorreu na região de Sidim. Sabe aquela lenda que tem na Bíblia da Guerra dos 5 Reis, que Abraão participou? Essa guerra existiu, aconteceu em Sidim. Então o que acontece? Sidim ficava onde? Perto da Galileia, daquela região. E a batalha envolveu uma federação, uma aliança formada por Siquém e povos que estavam ao norte do que seria Judá. O que eles queriam? Eles queriam os assentamentos que estavam ao sul, para formar um reino forte, cuja capital seria Siquém, não Jerusalém, Siquém. E essa região era dominada pelos egípcios. Então não existia uma Israel forte. E o que aconteceu? Existia um governador em Siquém, de origem Rapiru, chamado Labaiú. Labaiú foi entregue ao Egito contra essa coalizão. Então as cidades de estado que sobrou dela se uniram e enfrentaram esse cara e entregaram na mão dos egípcios. E o Melquisedeque histórico é o próprio faraó Akenaton, o adorador do Deus único. Esse é o nosso Melquisedeque histórico, ou como queira, rei justo, rei perfeito. Era ele. Então, Melquisedeque passou, e a lenda de Abraão, para a memória do povo judaíta, após o exílio babilônico, que não foi um exílio total. O que acontece? A Babilônia levou o pessoal que fazia parte da monarquia que habitava em Jerusalém, que eram a favor de quem? Do faraó, que está aqui na região, que estavam se unindo do Egito contra os babilônicos. Daí deixaram o povo, que antes era obrigado a pagar tributos aos jerusitas, passaram a dar esse tributo jerusitas ao próprio rei Nabucodonosor. E quando eles saem de lá, da Babilônia, eles se transformam em parte do Império Persa. Todas as leis que estavam sendo redigidas por Esdras tinha a ponta de Artaxerxes, do dedo de Artaxerxes no meio. Esdras redigiu as leis de Israel baseado no que Artaxerxes estava falando. Aí se introduziu uma outra coisa na região. O zoroastrismo, como influência do judaísmo daquela época. E nem mesmo assim, aquela região da Samária foi integrada àquela região. Eles consideravam parte. Somente ocorreu aquela integração de fato na época do Império Romano. E mesmo assim se desintegrou. Por quê? Porque o romano viu que dar tudo isso na mão de um único rei era um poder demais, porque havia uma certa influência e interesses. A Judéia era ponto de passagem para o Oriente Médio. Ponto de passagem do Oriente Médio, uma região chamada Vale do Indo. Ficava na Índia. Era um pulo até lá através daquela região. Tinha as estradas que você podia fazer integração por rio. E depois até chegar ao mar. Chegando em portos. E era uma civilização, a civilização Harappa, era uma civilização muito grande, que atingiu seu apogeu no 3º milênio antes de Cristo. E depois que sobrou aquela civilização, passou a ser ponto de passagem para outros povos da Índia manter comércio pelaquela região. Além disso, vocês tinham também a famosa Rota da Seda. Então, o que acontece? Judá era um ponto importante, porque de lá eles podiam acessar a Mesopotâmia. E além disso, o Crescente Fértil foi um grande celeiro do mundo, juntamente com o Egito.
Então essa é a grande história. Nunca existiu uma Judá, um Israel, como queira, unificado, como fala a Bíblia. Nunca. E os poucos momentos em que existiu uma união entre Siquém e Judá, foi Siquém mandando. Na época, o rei Omiríades, ele se tornou o senhor de Siquém de Judá através de um casamento entre um príncipe de lá com uma princesa judia. Foi a única época. Então, o que acontece? Nunca existiu uma união dessa. Mas voltando ao assunto de Roma. Roma, então, ela cresceu como um grande organismo. Entrou em Judá, certo? Colocou um rei que tomou conta de uma super-região formada entre os reinos da Idumeia, os reinos da Judéia, os reinos da Samária, da Galileia e também da Decápole, que foi formada pelos romanos. Depois, essa região acabou se dissolvendo e o poder começou a ser centralizado por própria Roma, que mandava um governador lá. A princípio, eu chamava de prefeito, na verdade é governador, o nome correto, é um governador mesmo. Chamava-se prefeito da região. Pôncio Pilatos foi um, depois tivemos outros prefeitos, assim como tinha na Síria. Então, o que aconteceu? Assim foi indo a época, até que teve uma guerra civil em Roma. Sim, uma guerra civil formada pelo primeiro triunvirato. O império começou a ceder ao exército. Até que chegou ao ponto desse triunvirato se dissolver e formar só duas pessoas. De um lado, Caio Júlio César e do outro, Pompeu. Que apesar de terem laços de amizade, de um ser casado com a filha do outro, eles tinham a disputa bélica. E Pompeu acaba perdendo essa guerra para Caio Júlio César, que entra como o grande ditador de Roma. A princípio o Senado foge, mas ele perdoa o Senado e faz com que os senadores voltem. E ele solta uma frase: Roma não é nada sem o Senado. E o Senado declara imperador, institui todos os poderes. Só que o império é um fenômeno que acontece em Roma e acontece também nas províncias tomadas, onde imperium quer dizer poder, poder dado pelo Senado. Então o Senado dá poder aos generais de estabelecerem imperium nas províncias que estão em guerra. Que não está em guerra lá. Então você vai dizer posição de império na Judeia, posição de império na Síria, posição de império na Península Ibérica, posição de império na Germânia e também tentando entrar na Britânia. Chega um ponto que eles dominam a Britânia também. E o império passa a estar naquela região. Isso vai tudo até você ter a primeira grande família, eu creio que seu nome era Caldinos, que na realidade é onde se saiu, o seu último representante foi Nero. Até você chegar a ter a última, que foi os Flavianos. Depois, a primeira Flaviano foi a primeira a ter o poder hereditário. Então, o que aconteceu com Roma? Roma já estava quebrada na época de César, foi reestruturada, não chegou a quebrar de fato, mas estava dividido o povo. Depois, não passa muito tempo, no ano de 68, o pessoal quer que Nero renuncie ao governo, ou querem matar o Nero. Por quê? Porque Nero negligenciou um pouco da sua administração, deixou sua administração na mão de um liberto. Isso foi chamado um tapa na cara do romano, porque se ausentou suas atividades para curtir atividades teatrais, atividades musicais, que o Nero ele era um amante da cultura. Só que ele tinha que ter cuidado mais em Roma. Quando ele chega a Roma, em 68, ele vê que as pessoas estão insatisfeitas com ele.
e querem o eliminar. Entre quem está sendo indicado pelo Senado e pelos patrícios, Galba. Então Nero se suicida para não dar o gosto de ser preso e morto por Galba. Galba assume. Galba, que estava na Península Ibérica, assume. Só que ele assume, só que tem uma coisa. O pessoal acaba não gostando de Galba. E acaba provocando uma ira de uma pessoa que era amigo de Galba. Otão. Otão chega e toma o império. Galba é morto. Nesse inteirinho, você tem o filho Vespasiano chegando para prestar homenagem a Galba e volta no mesmo caminho quando soube, com medo de ser morto também. Agora o que acontece? Aí você tem uma época de Roma chamada a época do 4 Césares, onde quem foi César em Roma? Foi, em 69. Galba, Otão, Vitélio e, por final, Vespasiano. Só que teve um hiato entre Vespasiano e Vitélio, onde o próprio Domiciano foi sagrado imperador quando estava para visitar o pai, que o pai ainda não tinha entrado em Roma. Ele acabou fugindo, disfarçado de sacerdote do templo de Ísis. Imagina a vergonha disso, que o templo de Ísis era um culto feminino. Exato. E havia diferenciação entre sacerdotisas e sacerdotes. Cultos femininos eram feitos por sacerdotisa. Portanto, chuta como o Domiciano saiu de lá. E Domiciano não era bem visto, apesar de ser Flaviano, o seu pai tinha predileção por Tito. E uma vez, essa predileção foi tão grande que ele administrou a Judéia junto com o filho Tito. E uma vez que acontece, eles estavam em grande perigo e precisavam pacificar uma região da Germânia, onde o Vitélio acabou tendo o poder. Então ele manda quem para pacificar a região? Não manda Tito, porque sabe que o perigo envolver a Tito é muito grande. Seu filho, Domiciano, ele foi criado para ser um sacerdote, para ser um senador romano. Ele tinha uma cultura muito forte. Ele era uma pessoa que foi considerada na juventude como o príncipe da juventude. Quer dizer, uma pessoa muito influente, principalmente entre aqueles que eram filósofos literários. Ele tinha uma cultura muito grande. Sem experiência militar, o seu pai manda para a Germânia com um desafio a pacificar a região. Pasme, ele pacificou com 18 anos. Ele conseguiu sucesso, só que não foi reconhecido pelo seu pai. Então ele começou a ter bronca da própria família. Quando chega, ele acaba gostando muito do seu tio, do irmão de Vespasiano, o qual foi assassinado por Vitélio no Capitólio. Ele colocou fogo no Capitólio e queimou vivo o irmão de Vespasiano. E nisso Domiciano consegue fugir disfarçado de sacerdote das virgens de Ísis. Imagine, deve ter sido que nem o Brizola disfarçado de mulher. Então o que aconteceu? Ele foge. Mas para chegar na casa do pai dele, onde o pai dele estava, ele acaba sendo sagrado César, antes do próprio pai, que foi reconhecido pelo Senado posteriormente. Isso é uma outra história. O Vitélio acaba sendo morto por tropas fiéis a Vespasiano e a mando do homem mais influente do Império, Tibério Júlio Alexandre. Quem foi Tibério Júlio Alexandre? Tibério Júlio Alexandre foi por se dizer, prefeito, ou como que ele é governador, de Alexandria. Alexandria era o celeiro do Império Romano. Lá que saíram os cereais, os grãos que alimentavam todo o Império. Era um homem que tinha uma grande fortuna, de descendência judaica, rico, nasceu em família rica, de judeus ricos. E a partir do momento que o Roma botou os pés em Judá, os judeus
foram se estabelecer em Roma. Roma tinha uma colônia de 20 mil homens, 20 mil pessoas, melhor dizendo, judeus, tinha sinagogas. Em Roma, Roma era uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, uma super cidade, uma cidade grande até para os padrões de hoje. Imagine naquela época. Então os judeus já tinham fincado o pé em Roma. Os judeus choraram a morte de Júlio César, porque os judeus tiveram muitas regalias em Roma. Entre elas, de não precisar servir o exército e manter sua religião, sem precisar seguir a religião romana, dos deuses romanos. Então eles podiam manter seu credo. E Roma beneficiava-se do comércio, da leva em passagem. Só que é o seguinte, vamos estudar um pouco Vespasiano. Quem foi Vespasiano? Vespasiano, se você vê, Suetônio é um cara crítico dos Césares. Suetônio tira sarro da figura de Vespasiano. Vespasiano, quando jovem, ele teria tido um presságio de uma árvore que não dava fruto e deu para ele uma flor e foi levar para a mãe. Ó, mãe, que eu trouxe. Ah, que bacana, tal. Eu tenho um presságio. A senhora vai ter um filho que vai um neto que vai ser imperador. Ele falou para a mãe olha para ele e fala: filho, você já na tenra idade, com delírios? Onde já se viu isso? Porque ele era de uma família pobre, apesar de ser um sabino. Por isso que ele adotou o nome de Tito Flávio Sabino Vespasiano. Vespasiano veio do próprio pai. Então ele era um sabino. A pessoa vivia na região da Sabina, um dos povos que fundaram Roma. Durante sua infância, nossa mocidade, ele estava no governo de Caio Calígula. Ele estava participando do exército e foi dada uma missão para ele. Qual foi a missão? Cuidar da limpeza de Roma. Ele negligenciou. Qual foi o castigo de Calígula? Mandou os caras enchê-lo de lama. Só que lama é um eufemismo com uma outra substância. Imagine qual que é. É o lodo de Roma. Melhor dizendo, encheram Vespasiano de merda. Isso quem diz é Suetônio, na vida dos 12 Césares. Entendeu? O que aconteceu? Não é a primeira coisa ruim que acontece com ele. Daí ele estava, na época de Nero, ele cuidava, depois de dois imperadores. Veio o Nero. Primeiro Calígula, depois Calígula, não lembro se foi teve o Cláudio, depois chegou Nero. Na época de Nero, ele, Vespasiano, fazia parte da comissão que iria ver o pronunciamento de Nero em outra parte do império. O que ele faz? Ele dorme durante o discurso de Nero e Nero vê aquilo, ele pegando no sono. Nero dá um castigo para ele, sabe qual? Ir para a região mais setentrional do império, aonde é a Judéia. A Judéia não foi uma bênção, foi um castigo para ele, para deixá-lo longe de Roma, o mais longe possível, cuidando daquelas partes do Oriente. Foi ele e o filho mais velho. Então, o que acontece? Tem outras passagens que ele está almoçando em determinado lugar, chega um cachorro, que o pessoal tinha certa mania de cortar parte das pessoas como castigo, e levam para ele uma de um escravo. Em outro momento, tinha o que acontece? Tinha uma comitiva de uma pessoa influente passando e cai a carroça e foge um escravo. O escravo foge e chega perto dele e se ajoelha de cansado, se ajoelha perto dele. Então tem certas coisas que você vê. Só que o homem influente e que foi o imperador de fato de Roma, Roma estava arrasada. Sua economia falida, a cidade não estava mais respeitada, ele contava apenas com
os exércitos da região da Judéia, da Síria, que não quis participar, porque não quis ser o governador da Síria, não quis ser imperador, e também do Egito. Só que o chefe do exército do Egito era judeu. Tibério Júlio Alexandre, sobrinho de Filon de Alexandria. Filon foi um homem que juntou o judaísmo, a Torá, com o helenismo. Ele introduziu a ideia do Logos criador. Então, ele trouxe a ideia do Deus platônico para dentro do judaísmo, helenizando o judaísmo. Roma pegava pessoas para compor seu exército de moradores das regiões onde tinha a Pax Romana. Provavelmente existiam muitos soldados romanos que eram casados com mulheres judias que estavam naquela região da Palestina, ou como queira, Judá, ou mesmo que estivessem a serviço de Tibério Júlio Alexandre. Então, Tibério Alexandre era o homem mais influente do império, super rico. Judá já tinha entrado no Império Romano, na própria capital, e de lá se espalhou em outros lugares, como por exemplo a Península Ibérica. A partir do momento em que você vê um exército formado por pessoas judificadas, ou pessoas judias, como queiram, ou um exército de judeus invadindo Roma, pergunto, quem foi que conquistou quem? Judá conquistou Roma. Vespasiano, o nosso imperador Jerry Lewis, o nosso bufão, ele não era bem visto no império. Pois diz uma certa forma, se você governar bem, para você ter influência bem, você tem que pegar um governante que seja fraco. Ele era um governante fraco. Ele foi escolhido por Tibério Alexandre para ser imperador. Não foi o Senado que escolheu. Ele foi escolhido por suas primeiras tropas de Alexandre. Tibério Júlio Alexandre. E Tibério Júlio Alexandre, com seu poder, com sua influência, também falou para as tropas de Vespasiano fazerem o mesmo, proclamar imperador. Por quê? Porque Vespasiano era de origem sabina. Se e somente se Tibério tivesse nascido dentro da capital do império, tivesse nascido lá, se fosse de origem sabina ou de origem etrusca, daquela região da Toscana, teria sido ele o imperador, porque Tibério Júlio Alexandre era o imperador de fato. Ele mandava no império, ele mandava na cabeça de Vespasiano. Ele fez Vespasiano aceitar coisas ridículas, como por exemplo, duas pessoas que, para convencer Vespasiano de que ele tem a natureza divina, chegaram para ele. Um se dizia cego e falou que sonhou que Vespasiano tinha cuspido nos olhos dele e passou a enxergar. O outro era coxo e pediu para Vespasiano tocar na perna dele, que sonhou que se Vespasiano fizesse isso, certo? Serápides faria com que eles andassem. Então, na realidade, o cristianismo pregado por Tibério Júlio Alexandre, assim chamado de cristianismo, era com base em Serápides. Era com base lá no Egito. Então, o que acontece? Ele se reluta, Vespasiano, fazer, onde se viu fazer? Não, vamos ter que fazer isso. Ele cospe nos olhos do cego, que volta a enxergar. Aleluia! Ai, encantarapachai, voltou a enxergar. Ele toca
na perna do coxo, e o coxo passa a andar bem. Ai, cabrapachai. Então o que acontece? Tudo isso acontece para poder fazer a cabeça dele, que tem uma natureza divina. Aleluia, aleluia, habemos César. Isso tudo é colocado por Tibério Júlio Alexandre, que é conhecedor da Torá, por ser judeu, que seguia também as ideias do seu falecido tio, Filon de Alexandria, e também de um outro judeu influente, cujo nome era Yosef ben Matitawa, ou como que é? Matitawa, mas a pronúncia moderna eu prefiro, Matitawa. Yosef ben Matitawa, ele era uma pessoa que conhecia as leis romanas, uma pessoa influente em Roma, e também estava em Judéia fazendo quem não sei o que. Mas, segundo ele, escreveu um livro em que ele relata uma guerra civil. E uma guerra civil judaica, onde facções políticas estavam se enfrentando. E ele mesmo fazia parte de uma facção, ele mesmo era fariseu. O livro que ele escreveu passou para a história como A Guerra dos Judeus, que não é uma guerra retratada de Roma contra aquela parte, porque Roma já estava lá. Roma já estava enfincado. Não tinha como os judeus fazer guerra contra Roma. Ele pode ter visto tudo, mas mesmo uma guerra contra os judeus, em Roma, contra Roma. Ele pode ter visto uma rebelião tentar surgir e ser apagada. Na minha opinião, ele estava escrevendo sobre a guerra civil que estava acontecendo em Roma, e tratando Roma como se fosse a Judéia. A mando de quem? De Domiciano. Depois eu explicarei depois por que disso. Mas não acredito que tenha ocorrido da forma que ele falou. É um livro muito gostoso. Eu estou lendo bem devagarzinho, mas bem devagarzinho mesmo. Eu tenho um montão de dinâmica, mas eu não quero ler um livro, porque eu quero curtir esse livro, porque eu estou vendo tantas palhaçadas lá. Esse cara detesta um nome de Yahshua, ou que era Yehoshua. Ele fala tanto mal desse nome que atribui a alguns personagens esse nome. Um traidor, um bandido. Por que será que ele detesta tanto esse nome? Yehoshua, ou Yoshua, ou Yahshua, como é a pronúncia moderna hoje. Quando você vai para Israel, você não vê ninguém falando Yehoshua. Não, você vê o pessoal falando Yahshua. Por exemplo, Natanael para nós, lá, a pronúncia seria Natanael Yoshua. Mas não, você vê o pessoal pronuncia Natanael. Um exemplo. Judeus não falam o nome do Criador em público, nem seu nome, para quem não for de descendência judaica. Isso é uma regra. Portanto, se vocês pensam que seus dicionários de hebraicos estão corretos, quando eu falo Yehoshua, quando eu falo o nome do Criador como Yahuwah, esteja enganado, não é essa a pronúncia certa é Yahweh. Vão ver os vídeos de judeus pronunciando o nome que são derivados deles, vocês vão entender que essa pronúncia não deve ser falada junto a quem não é judeu. Isso é só um segredinho nosso, certo? Então o que acontece? O judaísmo entra em Roma. Tito Flávio César Vespasiano, filho de Tito Flávio Sabino Vespasiano, se apaixona e tem como amante uma pessoa da família de Herodes, Júlia Berenice, uma princesa judia. E ele queria casar-se com essa princesa. Só que quando ele se transforma em imperador pela morte do seu pai, que reinou durante
10 anos governou dentre os homens Roma, ele se torna imperador por 2 anos. Ele é provavelmente morto pelo próprio irmão. Ele envenenar seu irmão, não gostava dele. Ele se considerava imperador até mesmo antes do pai. Que foi o cara que ficou lá, aguentou a bucha, quase foi morto. E quando ele chega nas tropas do pai, o que acontece? O pai o pega como as tropas do pai consideram como César, antes mesmo de Vespasiano ser proclamado pelo Senado. Ele viu o tio ser assado vivo dentro do Capitólio, que foi incendiado. Então ele chega lá. O Vespasiano, ele fez um ótimo governo em Roma, reconstruiu Roma, que tinha sido queimada por Vitélio. Vitélio foi humilhado pela população, que ouvia como um fanfarrão. Ele era um homem gordo, que praticava uma coisa que Roma não gostava, era comilão, ele comia demais. Enquanto o povo passava miséria, porque estavam em plena guerra civil, lá estava ele se fartando do bom e do melhor, de vinho, muito vinho. Ele tinha o rosto inchado de beberrão. Ele tinha uma barriga bem proeminente. Ele foi lançado seminu pro povo. O povo acabava dando uns tapas nele, jogando merda nele, estrume, enquanto ele passava. Ele quis abaixar a cabeça para não ser reconhecido. O pessoal colocou uma espada assim na cabeça dele para levantar a cabeça dele, para ele passar de cabeça erguida para o povo reconhecer quem era. O pessoal chamava ele de incendiário, safado. Ele foi morto pelo povo. O povo linchou esse homem. E o corpo dele foi jogado no rio Tíber, como se fosse merda. Isso foi o fim de Vitélio. O que aconteceu? Domiciano foi sagrado César, antes mesmo do próprio pai. Quando foi feito o triunfo de Roma, vejam bem, o exército era judaico. Então não houve uma guerra de Roma contra os judeus. Ela foi tudo uma simulação para que os judeus que estavam no império pudessem pegar o tesouro de Jerusalém e entregá-lo para quem? Para Roma. Jerusalém já estava helenizada. Tinha águia romana em cima do templo. Certo? Eram Seleucidas, que era o povo que esse é o nome, que era o povo que governava Jerusalém, ou como queira, o Sinédrio. O Sinédrio estava helenizado. Não tinha como não estar. Quem estava morando lá em Jerusalém eram os próprios romanos, o próprio império. O povo que frequentava lá era povo romano. Então estavam helenizados. Então, eles tinham raiva dos fariseus. E fariseus eram outro povo que também estava helenizado. Entre eles você tem Flávio Joséfo. Certo? Você tem também a parte que era de Tibério, Júlio, Alexandre. Então eram os fariseus que queriam governar aquela parte. E receberam os fariseus. Quando você lê, eu recomendo que vocês leiam. É muito interessante, é gostosa para você essa sátira chamada A Guerra dos Judeus. Você vai ver o ódio que o personagem Yosef ben Matital, ou Matitalra, como queira, ou como queiram também Flávio Joséfos, tinha de outras facções judaicas. Existia uma guerra entre essas facções. Então essa guerra entre facções era o objeto da Guerra dos Judeus, por isso o nome, Guerra dos Judeus, de judeu contra judeu, não de judeu contra Roma. Perceberam? Isso tudo é uma sátira, uma figura de linguagem utilizada na literatura pelos romanos, cuja grande obra foi Satiricon. Perceba-se que os romanos usavam da sátira. Quando você lê
Suetônio, você vê sátira também nas expressões de Suetônio. Então é uma obra pura e simplesmente romana. A Guerra dos Judeus é uma obra romana. Não é uma obra judaica. Não levem como livro de história, e sim uma obra literária de um estilo chamado sátira, que é o estilo principal dos romanos. E essa sátira é vista também em obras como Suetônio, obras de Plínio. E assim vai. Autores romanos utilizam essa figura literária, a sátira. Então o que acontece? No meu ponto de vista, Roma trouxe o judaísmo helenizado nas suas colunas, no seu exército, e dele se espalhou para todo mundo romano. E o verbo se fez amor. Entenderam? O judaísmo, ou como queira, o cristianismo, foi trazido pelo próprio Império Romano. Judá penetrou em Roma, no Império todo, através dos exércitos. Através de Tibério, Júlio, Alexandre, o homem forte do Império, o imperador de fato. Domiciano era o homem ressentido. Tanto que quando seu irmão morre, acabou de morrer esse sagrado imperador, ele fala: o Senado devolveu para mim o que tinha sido tirado pelo meu pai e pelo meu irmão. Ele se considerava César antes de seu pai Vespasiano. Então ele fala: o Senado me devolveu o que direito foi tirado pelo meu pai e pelo meu irmão, que era o governo de Roma. Entendeu? Era para ele já ser imperador 12 anos antes. Ele tinha 18 anos quando foi consagrado César. E depois o título foi usurpado pelo pai dele. Imagina a raiva dele entrando com o título de um lado, o pai do outro na frente, e ele vindo atrás. Ele se sentiu objeto do quê? Do triunfo. Ele se sentiu o quê? O vencido. Entenderam? E assim é a história de Roma. Isso é Roma. É o que está escrito nos livros. Não estou inventando isso não, gente. Isso é o que está escrito nos livros de história. Roma trouxe o cristianismo na bagagem para todo o império, espalhou. A diáspora espalhou o cristianismo, que na realidade é o judaísmo helenizado. Onde Melquisedeque, o rei justo, pode ter sido quem? O próprio Vespasiano, que todo o livro de histórias dizem, Suetônio disse o seguinte, que Vespasiano era um rei justo, era um monarca, monarca não digo a palavra, era um imperador justo. Por que não monarca? Alguém que introduziu a justiça no seu governo. E ele era crítico. Suetônio era crítico de Domiciano. Falava que era um homem cruel, perverso, que tinha julgamentos estranhos. Governou durante 10 anos, minou o poder de império dos seus generais para que não se rebelassem contra ele e fizessem o mesmo que seu pai fez, usurpar o poder. Bem, essa é a história de Roma. Para vocês lerem, não fique lendo o que o Sidney falou. Leiam a vida dos 12 Césares, Suetônio. Leiam também história. Leiam Plínio, leiam Plutarco, que Plutarco escreveu sobre história. Leiam também o que Tácito fala em seus anais, no seu livro terceiro, o que fala sobre essa época. Leiam história, não acreditem em um homem que só leu um livro. E assim me despeço de vocês.
Até mais, fiquem na paz. Tchau.